Amada igreja abençoada do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, e eis-nos aqui fazendo a conclusão da revisão do sermão desta semana. Então nós vamos fazer uma conclusão rápida, não é? Do sermão baseado em Isaías 55, do versículo 8 até o 13, né? O profeta Isaías escreve esse capítulo para um povo cansado, né? Frustrado e vivendo consequentemente no exílio. É um povo que muitas vezes não tinha uma perspectiva de futuro, mas o profeta de Deus, ele tinha planos, expectativas e a certeza de que Deus tinha algo maior para aquele povo, não é? Muitas vezes nós pensamos pequeno, mas Deus pensa na eternidade, né? A gente, quando vê aqui no versículo 8 e o 9, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque nós pensamos no imediato, Deus pensa na eternidade. Nós pensamos em um caminho de dor que muitas vezes estamos vivendo, mas Deus pensa no propósito que está acontecendo nas nossas vidas. Então, quando a gente segue para o versículo 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, assim são os meus caminhos, mais altos do que os seus caminhos. Deus nos desafia no impossível para nós que somos humanos, porque é impossível para nós, se não for através de Cristo Jesus, nós atingimos o céu. Mas Deus nos desafia a entender que os caminhos deles são bem mais altos do que os nossos caminhos. Interessante também, quando a gente chega aqui no versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperar naquilo para que eu a enviei. Nós aprendemos também que as promessas de Deus nas nossas vidas não é naquilo que nós entendemos como melhor para nós, porque Deus nos ama, é no que apraz a Deus. E ele diz também, já aqui no final, quando ele diz, prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Então Deus tem uma promessa de prosperidade nas nossas vidas, mas muitas vezes nós confundimos prosperidade com algo financeiro, com um carro, não, a prosperidade espiritual. Quando nós buscamos a santificação, buscamos os caminhos de Deus, essa parte de que nós prosperamos materialmente, isso é consequência das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos sendo fiéis. E aqui já no final também, quando ele fala no 12 e no 13, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Por quê, amigos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do mundo, ela não é uma alegria, ela é uma alegria momentânea. Mas a alegria em Cristo Jesus é uma alegria até a eternidade, quando nós vamos encontrar o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador. E mesmo em meio a crises, a tempestades, em paz nós estaremos. Por que nós estaremos em paz? Porque nós colocamos nossas vidas nas mãos de Cristo Jesus. E aqui quando ele diz, né, nós falamos ontem também, nós falamos sobre a questão da sarça e do espinheiro. Agora, é uma coisa bem interessante quando a gente fala sobre isso, né? Quando ele diz aqui, em lugar do espinho crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Olhe, Deus vai tirar todos os espinhos dos nossos caminhos, mas o que é mais interessante, às vezes Deus fica em silêncio e nós interpretamos, Deus não está ouvindo minhas orações. Não, é que Deus, quando ele tira os espinhos de nossas vidas, seja uma companhia, seja uma sociedade, seja no que for, pode ter certeza, ele vai plantar algo muito melhor no lugar desses espinhos que saíram das nossas vidas. Então, concluindo, não é?
Isaías 55, de 8 a 13, nos ensinam três verdades. A primeira, Deus pensa acima de nós. A segunda, Deus age muito além do que nós podemos ver e entender. E a terceira, Deus transforma o que parecia perdido até para nós mesmos, Ele transforma em bênção. Porque o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Talvez hoje nós não venhamos a entender o que está acontecendo. Assim como foi na cruz com Cristo Jesus, que muitos vinham aquilo ali como dor, como humilhação, mas o propósito de Deus era um propósito de salvação, era um propósito de vida eterna. E assim, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, também nas nossas vidas, tenha fé, acredite, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando, assim como aquela chuva que cai ceruda, fininha, mas ela está trabalhando por debaixo da terra, ela está cuidando daquela semente, e no momento certo, nós vamos dar fruto e frutos em Cristo Jesus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.